Lançada hoje aqui em Cascavel a campanha Deixa Pra Lá. É uma iniciativa importante, encabeçada pelo Ministério Público, que tem total apoio do Grupo RIC. Eu vou conversar com o Raul Senage, inclusive, para ele contar pra gente qual é o foco dessa mobilização. Raul. Wagner, para que as pessoas tenham mais paciência, mais calma, que as pessoas contem até 10 no momento de nervosismo, podemos dizer assim. Por isso essa campanha, deixa pra lá, tem alguém te esperando. Por quê? Porque esse slogan, porque justamente quando você sai de casa, tem alguém te esperando, seja dentro da sua casa ou a sua família, enfim, sempre tem alguém esperando por você. Nós temos alguns casos bastante relevantes que chamaram a atenção a nível Brasil. Podemos começar, por exemplo, com o caso do Gabriel Baiça, que foi morto esfaqueado na região da Avenida Brasil, aqui em Cascavel, por causa de uma briga no estacionamento de um drive-thru, um caso que chamou bastante a atenção. Outro, por exemplo, o Ailson, ele que foi morto a tiros na rua Cuiabá por causa de uma discussão no trânsito, uma discussão, um acabou fechando o outro, no fim das contas, Ailson acabou sendo atingido por tiros e morreu. Outro caso que também repercutiu e muito, Wagner, inclusive aconteceu aqui onde nós estamos, na rua Paraná, bem em frente às casas noturnas que existem aqui. O Ayrton, ele foi empurrado durante um esbarrão. Um rapaz se esbarrou no outro e terminou com o Ayrton sendo empurrado contra um ônibus que passava aqui pela rua Paraná. Diante destes e outros tantos casos, Wagner, que a gente nem sabe, que a gente não acompanha, mas de uma discussão, enfim, de briga no trânsito, enfim, essa questão de contar até 10. Nós estamos com o promotor de justiça, o doutor Alex Fadel, que também, né, o Ministério Público encabeçando essa campanha, importante inclusive, né, doutor? Muito boa noite para o senhor. Boa noite a todos. É importante porque esses casos que você acabou de comentar foram filmados, né? Então todo mundo viu como efetivamente acontece um ato de violência extrema, né? Um ato de agressão que pode gerar a morte, né? Mas tantos outros casos acontecem em que não são filmados, né? E nós que estamos trabalhando na área criminal, a gente percebe que há muito tempo isso vem acontecendo. É evidente, não é da noite para o dia que isso acontece. Mas de uns tempos para cá, a gente tem percebido que a coisa está ficando mais bruta, né? Então esses vídeos, infelizmente, que circularam o Brasil inteiro e que fatos que aconteceram em Cascavel, e podemos citar outros, aquele que aconteceu em Curitiba, semana retrasada, no posto de gasolina, né, de um frentista jogar fogo, né, o líquido inflamável e depois tacar fogo na pessoa. Tudo isso demonstra que efetivamente as pessoas estão sem paciência. Qualquer tipo de ato fora da rotina torna a pessoa absolutamente desconcertada, a ponto de gerar um problema seríssimo. Inclusive agora aqui, ó, ao vivo, briga de trânsito, agora aqui, ó, falando sobre essa campanha. Qual foi? Olha aqui, a briga ao vivo, inclusive, mas assim das autoridades aqui. Olha aqui, Wagner, isso é ao vivo, isso é ao vivo. Você é doente na cabeça? Cara, eu tô de moto, rapaz, presta atenção, homem. Qual foi a tua, rapaz? Vem aí, pega sua moto e vai embora. Me empurra não, você tá achando que você é quem? Você acha que você é quem? Ué, qual teu tamanho? Seu tamanho o quê, ô rapaz? Você acha que você é quem? Eu sei. Bota aí, vai embora, cara. Vai tomar no seu cu, Sim, sim. irmão. Idiota, filha da puta. Você achando que eu sou idiota, rapaz? Você achando que eu sou besta? Idiota. Você achando que eu sou o quê? Animal. Morre aí, ô filha da puta. A briga é os outros agora não. Idiota. Wagner, essa aqui foi uma simulação, tá? Estamos ao vivo aqui, foi uma simulação realmente do que pode acontecer. Esse é o início realmente dessa campanha. A gente pôde perceber, inclusive, que o rapaz nessa simulação, ele passava por aqui, teve toda essa confusão. Doutor, uma simulação que realmente mostra essa realidade, né, doutor? É simples assim, né? Em questão de 30 segundos, tudo pode acontecer, uma pessoa no chão, morta, quiçá, por conta de uma briga, um erro, um equívoco que pode acontecer com qualquer pessoa, seja no trânsito, em qualquer situação, pode acontecer. Então, infelizmente, essa é a realidade que poucas pessoas sabem, mas que diante daqueles fatos que foram filmados, se tornou público, né? Como é fácil, infelizmente, uma pessoa acabar morrendo. E, por exemplo, agora a gente percebe a polícia chegando aqui, toda essa questão. Esse rapaz, por exemplo, na simulação, que acabou caindo ali, na casa dele tem alguém esperando, né?
contato com ele agora e não consegue porque ele já está desacordado, né? Doutor, então, para a gente finalizar a sua participação, qual que é a fala para quem está em casa durante essa campanha? Deixa para lá, tem alguém te esperando. Essa é uma campanha para lá de importante, até porque essa ação está acontecendo agora, porque o lançamento acontece nesse momento, então, em um dos locais onde nós tivemos um caso emblemático, inclusive, falando, deixa para lá, tendo esse cuidado, pensando no próximo. Nesse caso aqui, uma simulação, mas quantos outros foram verdadeiros? Simulação acontecendo, a gente mostrando ao vivo, inclusive, aqui no nosso programa. Inclusive, aconteceu na Avenida Paraná algo bem parecido com isso que nós estamos mostrando agora, um pouco mais acima e que nós mostramos ao vivo aqui no Cidade Alerta. Rafa Schwinka esteve lá, uma discussão entre dois motoristas e um acabou esfaqueando o outro, inclusive nessa via. Nesse mesmo local, em frente a bares e restaurantes, aconteceu aquele fato emblemático onde o Ayrton Guilherme foi lançado para baixo de um ônibus, lutou pela vida e nós mostramos o primeiro depoimento dele aqui em primeira mão, aqui no Cidade Alerta, com ele recebendo a nossa equipe ao vivo. Nós temos outras imagens, inclusive, que a nossa equipe circulou hoje, que faz parte dessa campanha bem importante, inclusive, na Avenida Brasil, nesse caso aí, onde teve a morte do Gabriel Baiça, esse caso emblemático, em frente a uma famosa rede de drive-thru aqui em Cascavel. E nós temos o outro episódio, que foi na rua Cuiabá, então, a morte do Ailson Ortiz, após aquela discussão banal de trânsito também, onde o motorista do carro sacou a arma e matou o Ailson a tiros. Então, deixa para lá, repense, a vida vale muito mais, a paciência é muito bem-vinda no trânsito e em todos os locais, com certeza. Campanha lançada e, claro, com total apoio aqui do Grupo RIC.